São 5h04 agora. Samantha Klein traz para a gente aqui mais informações sobre essa suspensão que foi determinada pelo ministro do STF, Flávio Dino, daqueles penduricalhos, isso para os 3 poderes. A Samantha está em áudio e vídeo com a gente, que você também pode acompanhá-la pelo site da CBN, pelo nosso aplicativo. Pelo site da CBN, pelo YouTube e pelo Globoplay. Oi, Samantha, boa tarde. Débora, Carol, muito boa tarde. De fato, foi uma decisão que veio aí para trazer surpresa para os 3 poderes, porque o ministro determinou a suspensão do pagamento dessas verbas indenizatórias que a gente conhece mais como penduricalhos ou vantagens aí que são pagas a juízes, mas também em outros dos poderes, justamente valores acessórios que trazem aí super salários e são partes ganhas pelos servidores que não são submetidas a pagamento de imposto de renda, por exemplo. E esse ponto, inclusive, é um dos que o ministro Flávio Dino chama atenção. Essa decisão dele vem justamente no bojo da votação nesta semana pela Câmara dos Deputados do aumento dos servidores da Câmara e do Senado, mas não é esse ponto que importa, a questão da remuneração, e sim da possibilidade de pagamento de verba indenizatória acima do teto constitucional, que é de pouco mais de R$46 mil. O ministro é relator dessa decisão. Aconteceu aí numa ação que já teve uma decisão lá em 2025, justamente fazendo um questionamento no estado de São Paulo a respeito do pagamento de verbas indenizatórias. E o que o ministro sem precedentes em qualquer outro país. Ele, inclusive, cita o seguinte: nos países mais ricos do planeta não há precedente desses valores pagos. Dino também afirma que algumas dessas verbas são afrontosas à constitucionalidade, quando chama aí, inclusive, aquele auxílio Peru, auxílio Panetone, algumas decisões aí que chamaram muita atenção nos últimos meses, em especial no final do ano passado. Portanto, o que o ministro determina? É uma decisão liminar, precisa ser julgada pelo colegiado. O ministro presidente do STF, Edson Fachin, ainda vai, então, agendar essa data, mas já está valendo. E na decisão ainda, Dino pede, determina, aliás, 60 dias para a revisão de todos estes, de todas estas verbas indenizatórias em todos os estados, em todos os poderes, aí, executivo, legislativo e judiciário, e também determinou que o presidente Lula seja avisado, comunicado formalmente, assim como os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e também da Câmara, Hugo Mota. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações em Brasília. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, o teto salarial, que é o salário de ministros do STF, R$46 mil. A gente está falando de super salários que podem chegar a R$70 mil. 46 mil já é um salário muito razoável num país como o Brasil, que tem um salário mínimo de pouco mais de R$1.600, correto? R$70 mil chega ao salário de um servidor público. E por essa diferença, ele não paga imposto de renda. Então, a gente está falando de uma desigualdade salarial muito grande. O servidor público tem que ganhar bem, o servidor de carreira, uma carreira essencialmente de Estado, sim. Mas a gente está falando de uma discrepância muito grande. Esse assunto voltou à tona porque, nessa semana, foi aprovado, tanto na Câmara como no Senado, uma proposta que aumenta, por meio desses penduricalhos, salários de servidores do Legislativo. E, inclusive, alguns deles passam a fazer parte de uma escala 3x1. Trabalhar 3 dias e folgar 1. E se não quiser folgar, pode receber em dinheiro. Então, esse assunto é bastante polêmico, a gente vai falar mais disso hoje aqui no Ponto Final, inclusive no Viva Voz. Vera Magalhães está com a gente às 6 horas. Vai repercutir esse assunto, e o Thiago Bronzato, também diretor
da sucursal do Jornal o Globo em Brasília, vai tratar desse tema com a gente dentro do Viva Voz. Inclusive, né, Carol, tem você trouxe ontem aquela história de que a verba de gabinete poderia aumentar. E o presidente da casa, o Gumota, falou sobre isso hoje, não? Tem um efeito cascata, né, Débora? Porque se eles têm verba para 25 assessores parlamentares, mas o salário do assessor vai aumentar, qual é o raciocínio lógico na cabeça dos parlamentares? Tem que aumentar a verba de gabinete. Agora, o Congresso tem que regulamentar, né, Débora? E a decisão do Flávio Dino diz isso, cobra do Congresso a edição de uma lei que regulamente quais são, afinal das contas, as verbas indenizatórias efetivamente admissíveis como exceção ao teto, porque senão vira uma farra, né? É um teto fictício, é um teto que não vale para nada. Tem o teto, mas todo mundo vai colocando penduricalho, gratificação, e as pessoas ganhando acima do teto, vira uma tremenda bagunça. O presidente da Câmara, o Gumota, disse para a TV Globo hoje que, primeiro, que ele espera que o presidente Lula sancione o reajuste dos servidores. Lula não deve sancionar o projeto inteiro. A ideia é que ele vete pelo menos os trechos que são anticonstitucionais. E que, depois disso, aí sim ele vai levar a verba de gabinete dos deputados, como você bem disse, é um efeito cascata.